Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que tu pescares. Ali tu encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, para aqueles que não acreditam em Deus, ou para aqueles que acreditam, mas que muitas vezes se perguntam: onde é que esteve Deus nesta situação? Parece que Deus não me ouviu. Por que Ele não interviu neste momento? Eu não sei se você já viveu alguma crise de fé desta forma, de questionar onde é que estava Deus naquele determinado momento da sua vida em que parece que realmente Deus tinha virado as costas para você. A liturgia é justamente para essas pessoas hoje, e claro, para cada um de nós, a começar do salmo, do refrão do salmo que nós cantamos. Da vossa glória estão cheios céu e terra. Da vossa glória estão cheios céus e terra. E onde está a glória de Deus, está a presença de Deus. A glória de Deus é como apenas o reflexo do sol ali, né? Nós temos um facho de sol ali. Esse reflexo é onde a glória de Deus chega. Mas se existe o reflexo, é porque Deus está presente. Se existe o reflexo do sol, como nós estamos vendo ali naquele banco, né? Existe ali aquele facho de sol, é porque o sol está presente. A glória de Deus é isso. Mas se apenas a glória de Deus já enche o céu e a terra, é sinal de que a presença de Deus está. Imagina se Deus estivesse presente realmente, o que não aconteceria? A prova de que a glória de Deus está, nos prova também que Deus está. E foi isso justamente que o profeta Ezequiel, na primeira leitura, viu. De uma maneira que ele não soube explicar. Ele coloca, parece como a figura de um homem, o homem que tinha uma coroa, o homem que tinha alguma coisa amarrada como forma de arco-íris na cintura e tudo. E vai explicando tudo aquilo que foi a imagem que ele viu da glória de Deus. E ele termina assim, dizendo: tal era a aparência visível da glória de Deus, ao vê-la cair com o rosto por terra. Nós não conseguimos decifrar, nós não conseguimos tocar na glória de Deus, porque, infelizmente, nós temos vários motivos para nos tornar insensíveis às ações do céu. A nos tornarmos insensíveis às manifestações de Deus, quanto mais apegado nós formos às coisas desta terra, mais desapegados nós seremos das coisas do céu.
E aquelas pessoas que dizem onde Deus estava naquele momento, onde Deus estava naquele momento de dor, onde Deus estava naquele momento que parece que eu rezo e ninguém escuta, onde Deus estava naquele momento em que, por que tanto mal no mundo, onde Deus está, por que Ele não faz algo? Deus está dentro do teu coração. Mas quanto mais nos apegamos às coisas deste mundo, menos nos apegaremos às coisas do céu. A presença de Deus, a glória de Deus está no meio de nós. Mas quem é que não percebe? Quem não percebe a manifestação de Deus? Quem não percebe este movimento do céu acontecendo, apesar de parecer que tudo está perdido? Aí nós vamos ao Evangelho. Jesus tem esse diálogo com os discípulos, dizendo que Ele vai morrer, que Ele vai ser entregue na mão dos homens, que Ele vai ser crucificado, que Ele vai morrer, mas que Ele vai subir aos céus e ressuscitado vai subir aos céus. E aí vai dizer a palavra, os discípulos ficaram muito tristes. Quem não percebe a manifestação de Deus está pegado às coisas deste mundo, e a prova que os apóstolos deram: quem não experimenta a lógica de Deus, mas quer entendê-la. Mas o Senhor é Deus. Nós poderíamos, juntamente com os apóstolos que ficaram tristes, nos perguntar: mas o Senhor é Deus, e por que o Senhor precisa morrer? E por que o Senhor precisa fazer isso? E por que o Senhor precisa, muitas vezes, não intervir com força já em determinada situação? Porque nós queremos entender a lógica de Deus. A lógica de Deus não cabe na nossa cabeça. Não cabe no nosso entendimento, mas cabe no nosso coração se nós quisermos experimentá-la. Para que eu perceba a manifestação do céu na minha vida, apesar de parecer que está tudo sendo destruído, eu posso até ficar triste como os discípulos ficaram quando Jesus faz esse anúncio da paixão. É sinal de que eu quero entender Deus. Deus não se entende. A lógica de Deus é impossível de ser entendida porque não cabe na nossa cabeça. Mas a lógica de Deus é possível de ser experimentada quando eu, com todas as minhas forças, e aí a gente vai lembrar do Antigo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade, com toda a nossa escolha. Se eu quiser entender Deus, eu vou morrer na ignorância. Mas se eu quiser experimentá-lo, Ele está aí. A glória de Deus enche o céu e a terra, e se enche o céu e a terra, imagine como não vai encher o seu coração. Não queira entender as coisas que te acontecem, queira experimentar, porque a glória de Deus está aí. Quem quer entender, não vai entender. Mas aí continua o Evangelho. E aí, os outros, os cobradores de impostos do templo, vão lá e perguntam para Pedro: Pedro, por que o seu mestre não paga o imposto que precisa ser pago? Quem é que não percebe a glória de Deus? Quem quer cobrar de Deus o que cobraria de um homem. Quer cobrar de Deus a parte dos homens. O que é a nossa parte, nós muitas vezes colocamos nas mãos de Deus. Como os cobradores de impostos do templo cobraram a Jesus, por que ele não paga o imposto? Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa e por isso que nós não percebemos a glória de Deus. Por isso que nós não percebemos a manifestação de Deus. Deus não faz o papel dos homens. Ele se encarnou para nos mostrar que nós devemos fazer o papel das coisas do céu, não das coisas dessa terra. Quem não percebe a manifestação de Deus é aquele que cobra de Deus o que seria papel dos homens. Quantas vezes nós nos colocamos na responsabilidade de Deus o que era da nossa responsabilidade? Quantas pessoas, vou dizer até, se me desculpe se eu vou falar alguma violência, mas quantas pessoas que se endividam até os cabelos, aí depois vai lá e fica fazendo promessa para Deus pagar.
A dívida é de quem? De Deus? Quando nós queremos colocar a responsabilidade nas mãos de Deus, que é nossa responsabilidade, nós não percebemos a manifestação de Deus. Que Deus não quer somente fazer o que era da nossa parte, Deus quer fazer além. Essa é a segunda coisa. E a terceira e última. Quando Jesus, conversando com seus apóstolos sobre justamente esta cobrança que eles estavam dizendo, Jesus vai dizer assim: os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? E aí Pedro responde: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. Quem é que não percebe a glória de Deus? Aqueles que se fazem estranhos a Deus. E aqueles que deixam Deus na indiferença do nosso coração. Quando eu coloco Deus na indiferença do meu coração, eu não vou perceber a manifestação de Deus. Quando eu não me abro a fazer a experiência, como eu disse, lógica de Deus não se entende, mas se experimenta. Claro, com a nossa inteligência nós temos que experimentar a glória de Deus. Mas quem não experimenta a glória de Deus é porque se faz estranho a Deus. Quanto tempo faz que você não conta para Deus o que você viveu no dia? Não é falar para Ele as coisas ruins que aconteceram e nem somente pedir para que Ele possa fazer alguma coisa na sua vida. Mas quanto tempo faz que você não se senta numa sala, num quarto, num lugar qualquer e chama Deus para conversar com você? Chama Deus para te ouvir. Chama Deus para falar para você algo. Não sejamos estranhos a Deus. Porque quando eu me faço estranho a Deus, na verdade eu estou fazendo Deus estranho a mim. Quando eu me faço indiferente às coisas de Deus, é porque na verdade eu estou fazendo Deus indiferente a mim. E Ele não quer. Ele está e quer fazer de mim e de você cheios da glória, da manifestação dEle. Que Deus nos ajude e que essa Eucaristia nos fortaleça a sermos íntimos e cúmplices da manifestação e da glória de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!